Gente, Deus abençoe, que bom. Tem um tanto de gente aí que nos prestigia novamente com uma visita e a gente fica muito feliz mesmo, que Deus abençoe vocês. A gente tem conversado nesse mês sobre coisas que a gente tende a esquecer. A gente tende a esquecer de coisas muito especiais. Uma delas foi o que o Rodrigo compartilhou com vocês semana passada. A vida é difícil. Como dizem, outro dia ouvindo aquele Cortella, vaca não dá leite, de jeito nenhum. Você tem que tirar o leite dela. É mais difícil do que a gente imagina. A vida é difícil. E daí, desanimo? Não. A gente saber que ela é difícil, a gente se prepara e como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É um problemão enfrentar o mundo sem a consciência de que ele é muito difícil. E aí a gente fica esperando facilidades e depois fica se perguntando, por que comigo? Por que é tão difícil? Eu acho que faltou e falta-nos lembrar o tempo inteiro. Não estranhe, é difícil, mas é assim mesmo. Os momentos que não são difíceis e que a gente esquece que é difícil, às vezes a gente fica assim achando, não, agora é só facilidade. Agora eu virei essa página, agora virou esse momento, agora passou essa etapa, vai ser tudo fácil. Não vai, tá? Não vai. E aqui não você está jogando mal agouro, que pessimismo é esse? Não, gente. É a vida. Mas a palavra de Deus fala assim, supere. Essa é uma lembrança importante. Passa o slide para a gente, Fernando, por favor. Foi isso que foi conversado. Hoje, eu vou falar um negócio difícil, bem difícil, que vai ser o que a gente vai conversar, acho que o tema do mês inteiro vai ser horroroso, assim. De repente você fala assim, eu não vou vir mais, André, vou esperar, eu volto, e não faça isso. Continua vindo em fevereiro, porque são coisas importantes de serem lembradas. Eu acho que vale você pegar um bloquinho de anotação e escrever. A vida é difícil. E agora, hoje, você vai escrever no bloquinho. Eu não sou tão importante. Não acredito, André, que você está falando isso. Eu ouvi esses dias, André, que eu sou o amor principal do coração de Deus. Eu ouvi que eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu vou dizer que não tem nada mais importante para Deus nesse mundo do que eu. Então, agora hoje eu vou tentar desfazer isso aí. E junto com as escrituras, ver se as escrituras realmente dá voz, dá eco para isso aqui. E eu queria que você ficasse, tá? Não vai embora. Eu sei que não é legal ouvir isso aqui. Eu fui na igreja e o que eu ouvi? Eu vi que eu não sou importante. Não, calma aí. Tem um detalhezinho. Você não é tão importante. E para fazer essa reflexão, e para ouvir essa mensagem das escrituras, porque eu acho que esse desafio que eu e você temos. Será que as escrituras, será que a palavra de Deus quer que eu pense isso de mim? Porque, André, não parece que o mundo já não dá o reconhecimento devido e isso me faz tão mal. Será que é isso mesmo, André? Vamos percorrer as escrituras. Vamos analisar. Então, eu queria te convidar uma palavra de oração. Porque isso é difícil demais de ouvir, pensar e refletir. Digo para mim, e por isso suspeito que seja para você. Então vamos orar. Vamos falar com Deus e de repente nessa oração falar assim, Deus, será? Será que eu não sou tão importante assim mesmo? Vamos falar com o Senhor. Senhor, te adoramos e começamos essa noite aqui dizendo que nós ofereceríamos ao Senhor nós mesmos, o nosso corpo, todo o nosso ser, mente e alma. Senhor, tudo que somos, nós oferecemos a Ti. E para quem o Senhor é, o que oferecemos é muito pouco, mas é o que temos, Senhor. E pedimos agora, fala-nos pela Tua palavra, revela-nos Tua verdade, mostra-nos o caminho
da vida, que é a tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu vou pedir para você, a gente vai ler um texto em Mateus capítulo 23. Eu vou projetar aí, mas talvez eu esteja te enganando, talvez o texto aí não seja Mateus 23. Então, se eu fosse você, eu verificaria na sua Bíblia se realmente, porque sabe que tem muita gente mentirosa, muitos pastores que se dizem pastores mentirosos. Quem sabe eu não sou um deles. Então, para você tirar essa dúvida, pelo menos nesse quesito, dá para testar a minha verdade, você vê se realmente eu estou lendo Mateus capítulo 23, e a gente vai ler do 1 ao 12. Mas antes de fazer essa leitura, eu queria pensar num cenário com você. Você já viu uma criança bem bonitinha, fazendo gracinha para a família, onde ela é filha único? Mas bem bonitinha, sabe? Estilo assim, o Lucas, Marina, a Yasmin agora já cresceu, não tem mais essa fofura toda, o Bernardo, sabe aquela fofura assim, daí tem os pais, aí os avós de primeira viagem, daí os tios de primeira viagem também, e tem aqueles vizinhos que acompanharam, padrinhos, madrinhas, um monte de amigos assim, e ficam com aquela criança no meio. E aquela criança percebe, é impressionante, ela percebe que está todo mundo de olho nela. E é curioso, sabe o que ela faz? Ela faz uma graça. Ela faz uma graça e percebe que acharam graça. E aí ela multiplica isso. E por um tempo ela se vê como o centro do mundo. Porque esse é o mundo que ela enxerga. E curiosamente, realmente naquele mundo de pais, avós de primeira viagem e dos tios, celebrando a vida com toda a sensatez, a criança é algo assim magnífico. E sabe qual é a parte terrível? É que essa criança, ela gosta muito disso. Ela gosta e ela... Ai, que beleza, Janine. Eu ia lembrar hoje, mas obrigado, viu? Ela fica assim, ali, e depois com o tempo, talvez os pais já viram, que ela não pode ver um grupinho de adultos reunido que ela já quer fazer a graça. Ela quer fazer de novo, porque ela acha que vai dar certo, que todas as vezes que ela entrar em cena, todo mundo vai parar e falar assim, uau! E daí, gente, eu trabalhei em shopping. Era interessante que essa criancinha que saía nessa experiência com pais, avós e tios, ela ia para o shopping, ela entrava na loja e ela jurava que os vendedores todos fariam o mesmo movimento. E vendedor é muito esperto, né? Se está na vez dele, é ele que está atendendo, safo que ele agrada a criança. Chegou com o pai, eu tenho que agradar essa criança aqui porque eu quero o dinheiro desse pai. E o vendedor faz isso. Mas é só o vendedor que está na vez. Porque os que não estão na vez, gente, e nem só os que estão nas vezes, os outros clientes, as outras pessoas que estão passeando no shopping, elas também têm um reizinho no universo dela. E aquele reizinho ali não é o rei delas. E é impressionante que essa criança vai para a escola. E daí ela descobre que tem outras pessoas que não entendem que ela é o centro do mundo. Mas curiosamente naquela escolinha também eles acham que eles são o rei do mundo. E agora começa uma grande guerra. Porque elas achavam que o mundo girava em torno delas e agora elas estão descobrindo que outras pessoas ainda não entenderam isso. E elas vão trabalhar muito, elas vão espernear, elas vão brigar, elas vão chamar a atenção dos professores e de quem elas puderem, para que de algum jeito ou de outro, todos se voltem para ela. Só que o tempo passa, e quão frustrada essa criança fica. Mas o impressionante é que ela não desiste. Ela fica adolescente, ela fica jovem. E não é só essa que foi filha única não, sabe? Muitas outras também gostariam de ser o centro do mundo. Eu arrisco dizer que várias delas hoje estão sentadas aqui, e por que não falando a vocês? Criaram a ideia de que elas eram muito importantes. E isso não é culpa dos pais, dos avós apenas, não. Elas nascem assim. Elas nascem assim. Olha o que diz esse texto, porque esse texto, ele diz muito sobre como age adultos que pensam que são muito mais importantes do que são na verdade. Lê comigo. Mateus capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem.
Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, parecem bebês, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, e de serem chamados mestres, pastores, talvez. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É interessante o que Jesus está falando para esses homens. No capítulo 22 você vai descobrir que tanto os saduceus quanto os fariseus, que era um grupo de seitas religiosas, né? Quando se fala no judaísmo do primeiro século, tinha vários segmentos, igual o mundo evangélico, que tem evangélico histórico, protestante, tem do andala protestante reformado, tem os luteranos, tem os anglicanos, e entre os cristãos evangélicos geral tem os cristãos de comunidade, os pentecostais, os neopentecostais. No judaísmo do primeiro século também tinha divisões, não era um segmento uno, coeso. E dois principais eram saduceus e fariseus. Os saduceus estavam muito vinculados ao pessoal de Jerusalém, templo, eles tinham uma parceria muito grande com o próprio rei Herodes, e assim, a influência política dominava o ambiente dos saduceus, e o sacerdócio estava sendo negociado com o jogo político. Agora, os fariseus eram muito zelosos, eles não participavam disso aí, tinham diferenças teológicas, inclusive, com os saduceus, e eles eram ferrenhos na busca de purificar o judaísmo, sendo zelosos pela lei. E, gente, o povo judeu, povo de Deus, aquele povo no primeiro século, era muito religioso. E diga-se de passagem, quando você é muito religioso, você tende a ter líderes, referências, pessoas que você respeita, pessoas que você senta e acredita que ela vai falar alguma coisa adequada para vocês, como vocês estão fazendo aqui hoje. E de fato existia isso, um tanto deles, né? E aí, esses camaradas, tanto os saduceus e os fariseus, você, quando está lendo o Novo Testamento, você passa por esses nomes várias vezes. Gente, eles atormentavam demais ao Senhor Jesus. Nesse capítulo 22, tinha ocorrido vários embates, eles fazendo perguntas para Jesus, para tentar colocar Jesus numa encruzilhada. Depois que Jesus dá a resposta para eles, que eles não tinham mais o que falar para Jesus, inicia-se o capítulo 23, aí Jesus olha para a multidão, e ali os fariseus e os saduceus estão por perto, e Jesus senta-lhes a lenha. Mas Jesus começa de um jeito curioso, né? Ele fala assim, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Essa primeira palavra, Jesus está dando muita moral para eles. Ele está falando assim, olha, os fariseus, os escribas, esses mestres da lei, eles estão assentados na cadeira de Moisés. O lugar de ensinar a lei, eles estão sentados no lugar certo. A priori, essa introdução de Jesus deu a entender para esses caras, eu fico imaginando no momento, sabe, aquele elogio que você fala assim, isso aqui vai virar pancadaria, mas de início, sabe, era um grupo assim muito vaidoso, pelo contexto você percebe isso. Então ouviram, Jesus encheu a bola, né? Levantou a bola, e Jesus daí começa a descer a pancada. Então é o seguinte, primeiro, eles estão num lugar de honra, isso é incontestável. Eles têm nas mãos dele os ensinos e a tradição de Moisés. Eles têm algo precioso na mão. Não contesto isso da parte deles, mas tem detalhes aí. Então, diante disso, façam o seguinte, façam e observem tudo o que eles disseram. Imagina o ouvido desses camaradas, né? Se enchendo, né? Ó, ouça o André. O André está sentado num lugar de honra, num lugar de respeito. O que ele está fazendo, você deve prestar muita atenção. Eu imagino, o que Jesus está fazendo com eles é o seguinte, olha, eles são muito importantes. O lugar onde eles estão assentados é importantíssimo.
Aí eu fico imaginando aqueles camaradas crescendo. Aí Jesus continua. Vocês vão ter que fazer tudo o que eles estão dizendo. E aqui, gente, vem um ponto importante. Isso aqui me choca. Sabe por quê? As escrituras, elas defendem a verdade. Elas defendem o que é correto. Deus é o Deus da verdade. E aqui é muito importante, não importa se o emissor da verdade seja um crápula. Não importa quem está segurando a verdade nas mãos. E eu sei que normalmente não é essa postura que a gente tem. A gente verifica se a pessoa é digna, aí eu dou atenção para o que ela está falando. Isso é um caminho comum, até é seguro isso aí, né? Você só dá atenção se você verifica os passos das pessoas. Porque daí você fala assim, olha, ele está agindo de uma conformidade e dou atenção para ele. Mas Jesus está falando o seguinte, olha, a cadeira de Moisés é fundamental, é a verdade. O que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre a lei judaica, ele está falando sobre o Antigo Testamento, ele está falando sobre a Torá. Ela é verdade. Tá certo que os camaradas que estão ensinando, vocês podem até questionar, mas o que eles estão ensinando é verdadeiro. Então não importa se você concorda com ele, não importa se você é simpático. Gente, parênteses importante aqui, nós brasileiros temos muito problema com isso, porque se não é do meu time, eu não dou atenção. E o que Jesus está falando não interessa se não é do time. Eu estou falando time para não arrumar encrenca. Vocês sabem o que eu estou querendo falar. Se é verdadeiro, se é coerente, se está firmado na verdade, se está firmado na justiça, não interessa. Temos que seguir. É isso que Jesus está falando para eles. Aí vem um detalhe. Mas o seguinte, aí então esses camaradas estavam se achando, né? Aí Jesus fala assim, ó, mas não os imitem em suas obras. Por quê? Porque eles dizem e não fazem. Nessa hora eu fico imaginando os camaradas fazendo assim. Ou o olho assim, sendo consumido de fúria, querendo pegar Jesus e estrangular ele, né? Porque eles dizem as coisas, mas eles não fazem. E aí começa o seguinte, ó, eles estão sentados num lugar de honra, mas eles não estão à altura do lugar onde eles estão sentando, porque eles se acham importantes demais. E é curioso que essa é uma manobra comum de quem se acha demais. Acha que está acima da própria função. Acha o seguinte, a lei e a regra servem para os outros. Para mim não. Então assim, se eu tenho determinada carteira, eu não preciso da fila. Se eu tenho determinada carteira, eu não preciso fazer igual todos os outros mortais. Eu posso só orientar, eu posso só exigir, eu posso só cobrar. Mas eu não preciso fazer. Sinal de quem se acha muito, muito, muito importante. Aí Jesus fala, olha, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Eu sou importante demais. Vocês não, vocês têm que fazer isso aqui. Vocês têm que viver isso aqui, mas eu sou muito mais alto que isso aqui que eu estou exigindo. Gente, isso é terrível. Pessoas que acham que são muito importantes, elas não acham que a vida normal das outras pessoas servem para elas também. Que elas precisam seguir no mesmo caminho. Que assim, desde coisas práticas, sabe? Que assim, as pessoas lavam a minha louça e eu também tenho que lavar a louça. As pessoas lavam a minha roupa, eu também preciso participar dos afazeres. Quem se sente muito importante, eu estou indo para um ambiente doméstico, mas isso pode ser transposto para um ambiente empresarial, para um ambiente da vida pública, e inclusive para o ambiente da própria comunidade de fé. Eu sou muito importante, eu posso exigir o melhor serviço, eu posso exigir que me tratem muito bem, eu posso sentar naquele almoço de domingo, e só sentar e esperar Vinícius. Vai almoçar na casa do Vinícius. O Vinícius é um espetáculo. Ele traz a carne, ele traz a bebida, ele traz a comida. E depois você vai lavar a louça no final, ele fala assim, não precisa, você pode ir embora. É um lugar excelente para você ir comer. Não fica bravo não, tá? O Vinícius ajuda a gente a se sentir importante demais. Mas por quê? Porque ele está aprendendo a ser discípulo de Jesus e assumindo o papel de quem não é tão importante. Só que isso tem que ser sazonal. Eu não posso me acostumar com isso que o Vinícius faz, porque isso não é a vida. A vida não é exigir das pessoas e não fazer a contrapartida. E, gente, diga-se de passagem, que eu passo, às vezes, por muitas pessoas
que acham o mundo um lugar terrível, que exigem demais do mundo, que cobram demais do mundo. E daí quando eu presto atenção num pouco do que essas pessoas estão fazendo, parece que elas não estão fazendo tanto, porque me parece que quem faz muito não consegue nem ter tempo para achar de acusar os outros. Cuidado! Se você é desses que está apontando o dedo constantemente, esticando o dedo e exigindo muito das pessoas, talvez você está se exigindo muito pouco. E pior, você está se achando importante demais. Olha que interessante. O verso 4, Jesus fala assim, ó. Verso 5, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Daí ele fala sobre a roupagem, né? A roupa deles naquela época, os filactérios, a roupagem deles, conforme eles deixavam elas mais longas, era um jeito, um símbolo de dizer assim, eu sou muito importante. Gente, a roupa, para a nossa sociedade, ainda continua sendo um testemunho de importância. Mas não é só a roupa, é a casa, é o automóvel. O que eles estavam querendo? Eu vou vestir isso aqui, sabe? Peraí, deixa eu ver essa aqui. Essa daqui não, porque essa aqui não vão achar que eu sou tão importante. Essa aqui vão achar que eu sou muito santo. E lembra, o referencial de importância aqui deles é santidade, é proximidade com Deus, mas era a categoria de importância. Então deixa eu escolher os ornamentos que dizem que eu sou importante, que eu sou muito importante. E eu preciso ser o quê? Eu preciso ser visto pelos homens. Eu preciso fazer as coisas para os homens, para eles perceberem os meus feitos, o meu currículo, as coisas que eu faço acontecer, as manobras que eu tenho, aquilo que eu ostento. Por quê? Porque eu preciso de novo que eles voltem a olhar para mim e dizer assim, você é o cara, você é uma mulher excepcional, você é muito importante. Fariseu. E Jesus está falando assim, olha, vocês façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Em outras palavras, aplicando para o nosso contexto, para de querer ser tão importante assim. Gente, você já deve ter ouvido aquela falinha que a gente trabalha um monte para comprar e aparecer para pessoas, compra o que não consegue, compra o que não tem, para conseguir aparecer para as pessoas que não gostam da gente, que mal se importam com a gente, para se mostrar alguma coisa. É um mundo da imagem, é um mundo da gente assim, exibir. E aí o que isso está dizendo? Está dizendo em outras palavras o seguinte, eu sou muito importante. Vocês ainda que não entenderam isso, mas vocês vão entender, de um jeito ou de outro. Eu não sei o que eu vou arrumar aqui, qual que é a fantasia que eu vou colocar em mim, para vocês entenderem que eu sou espetacular. É verdade, ninguém ainda acreditou nisso, mas quem sabe um dia vão entender. E aí a gente vai acoplando ornamento. E aí você se vendo numa... Porque os ornamentos do nosso mundo moderno são muito caros. Exigem muito trabalho, exigem muito tempo, exigem muita demanda, exigem muito sacrifício. E aí você está lutando. Será que não é por isso? Será que não é por isso? E aí Jesus continua. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eu acho que é por isso que ninguém nunca senta muito aqui nos da frente, né? Gente, eu acho que o melhor jeito de transpor esse negócio de primeiro lugar nas festividades... Você já ouviu esse tipo de ressentimento assim, ó? Eu faço e ninguém reconhece. Você já ouviu isso aí? Você já ouviu esse tipo de fala assim, ó? Eu estou pensando em sair da empresa, sabe? Porque eu não sou tão valorizado aqui. E talvez você esteja completo de razão. Eu faço tanto pela minha esposa e ela não corresponde. Eu sinto que não enxergam o meu potencial. Eu mereço mais da vida.
Talvez você já deve ter ouvido falar isso. Ou, algum vizinho. A gente não. A gente está longe disso aí. Eu preciso do primeiro lugar. É o primeiro lugar lá. Sou eu que tenho que estar sentado. Evidente que eu não tenho coragem. Estou esperando alguém me convidar para o primeiro lugar. Eu estou esperando o primeiro convite. Eu quero sempre o primeiro pedaço do bolo. Vão cortar o primeiro pedaço. Para a pessoa mais importante. Sou eu. Nunca sou eu, mas eles não entendem o meu valor. Tem que ser eu. E a gente fica na vida assim. E eu vou falar para você. Talvez você está assim sentindo, André, pô, que terrível isso aqui. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em algum momento, quando nascemos, esse coração corrompido de Adão colocou um desejo de glória absurdo no nosso coração. E não vai ser suficiente. Essa loucura que a gente tem de ser tão, tão, tão importante, ninguém sacia. E ninguém vive em função disso. Nunca ninguém vai... Se alguém viver em função dessa loucura da sua cabeça, é porque essa pessoa é doente e codependente da sua maluquice. Porque ninguém, você já deve ter percebido, ninguém te trata do jeito que você queria. Ninguém faz tudo do jeito que você esperava. Nossa, tá empolgado mesmo. Ô Vlad, esse microfone, a bateria aqui. Não, é a minha lerdeza mesmo. Gente, percebeu isso? Isso é forte, é muito forte. E daí, como que Jesus, ele vai caminhando, ele fala assim, olha, vocês não vão ser chamados de mestre não. Daí ele fala mestre, guia, pai. O que Jesus está trazendo? Eu terminei um mestrado, ninguém pode me tratar como mestre. Não, é a ideia assim, ninguém coloque vocês nesse lugar de honra e de referência, e você seja o guru das pessoas, não seja Deus na vida das pessoas, não aceite. Ele está falando de discípulos, vocês vão fazer milagres, vocês vão testemunhar o meu nome, vocês vão ressuscitar mortos, mas saibam de uma coisa, falando para os apóstolos, não se coloque nesse lugar de achar que um dia vocês são tão importantes assim. E daí como Jesus encerra isso para clarear as coisas para eles? 7,51, aleluia. Jesus termina assim, versículo 11. Jesus assim, então como que tem que ser com a gente, Jesus? Se a gente não é para ser que nem eles estão sentados na cadeira de Moisés, eles querem os primeiros lugares, eles fazem tudo para aparecer, eles estão o tempo todo ostentando importância, eles se acham os caras, vocês fazem o quê? Não, vocês não. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter que ser o servo. O maior de vocês é o servo de todos. Vamos mudar a palavra servo, que ela é muito bonitinha. Vocês vão ter que ser escravo de todos. Então você quer ser importante? Você quer ser importante no meu reino? Quero, Jesus, porque eu quero, Jesus. Eu sou importante, Jesus. Eu sou muito importante, Jesus. Tá bom. Então pode ser, você vai ser o escravo. Você vai ser escravo de todo mundo. E lembra assim, o escravo obedece. O escravo faz as vontades das pessoas, o escravo serve as pessoas, o escravo está disponível, o escravo tem pouca vontade, o escravo não aparece, o escravo não ganha saudação, o escravo não ganha aparência, o escravo não ganha prêmio, o escravo não ganha prestígio, não ganha nada. Escravo, você vai ter que ser assim, no meu reino é assim, você quer ser o maior e vocês são os maiores, vocês vão ter que servir. Por quê? Porque é o seguinte, a regra é, quem se humilha é exaltado, mas quem se acha importantezão e fica se exaltando perante as pessoas, vai ser humilhado. Esse é o negócio, ponto final, acabou. Mas Jesus está dizendo o quê? Para de achar que você é tão importante, viva como alguém sem importância. Tá, André, eu não sei se eu estou conseguindo entender direito. Será que o apóstolo Paulo entendeu isso aí? Porque o apóstolo Paulo tem um texto que ele vai falar uma coisa muito curiosa. 1 Coríntios 15, verso 9. Olha o que ele fala. Ele fala um negócio muito bizarro. 1 Coríntios 15, 9. Ele diz assim, porque eu, Paulo, sou... 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Gente, deixa eu falar para vocês. Sabe quem foi o maior escritor do Novo Testamento? Quem Deus inspirou? Por Paulo. A maior parte do Novo Testamento quem escreveu foi o apóstolo Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, ele vai até o capítulo 27. O livro de Atos, quando você chega ali do 10 para o 11, ele já começa a falar de Paulo. E vai até o 27. Então são 27 capítulos, praticamente 17, falando sobre o apóstolo Paulo.
das viagens missionárias dele. Depois que você sai disso, você começa Romanos, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, ali em Hebreus, Tiago e Pedro e Apocalipse, que não vai ser ele, e as cartas de João. E anteriormente no Evangelho, mas o coraçãozão do texto do Novo Testamento é Paulo. E sabe o que Paulo fala? Ele poderia falar assim, fala a verdade, entre os apóstolos, ninguém me superou. Fala a verdade, eu fui levado até o terceiro céu. Eles andaram com Jesus todos em grupo, eu andei sozinho. Eu sou o cara, me ouçam. Ele não faz isso. Olha que legal. Paulo, é verdade, o André está falando verdade sobre esse negócio de não ser tão importante? É verdade. O que você acha sobre você, Paulo? Então, André, deixa eu falar para você. Eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno. Esse cara, que deu a vida dele, morreu, sentenciado em Roma por causa de Jesus, foi decapitado, foi preso, sofreu naufrágio, fez tudo isso por Cristo. Fala assim, eu não sou digno de ser chamado de mensageiro de Deus. Eu não sou tão importante, André. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. O que você fez? O que é a sua vida? Esses dias eu orava e fui levado a essa realidade de não ser tão importante. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu tenho 2 braços, mas eu não sou digno desses braços. Sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina que um determinado sujeito entrou no templo e falou assim, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E sabe o que quer dizer misericórdia? Senhor, não me sentencia, não me tratam conforme a sua justiça, porque eu mereço a morte. Pedir misericórdia de Deus é entender que o salário do pecado é a morte. Eu sou digno de morte da parte de Deus. Você vai me chamar de tão importante? Eu vou ter que olhar no espelho e continuar que eu sou tão importante? Eu não sou coisa nenhuma de importante. Eu sou um verme, eu estou no meio de bilhões de seres humanos. Eu faço pouquíssimo para que Deus se agrade de mim. Eu não fiz nada para Ele me aceitar, Ele fez tudo. Ele escolheu-me, Ele me limpou. Eu não consigo dar respostas favoráveis em nome desse grande amor. Quem eu sou, gente? Eu não sou nada. E isso aqui não é questão de estima baixa. Isso é questão de verdade. Quem eu sou? Eu não sou tão importante assim quanto o meu coração perverso faz eu pensar que sou. E esse é o melhor lugar para a gente estar. Daí, assim, se você não está convencido disso, porque eu sei que o meu coração teima, mas eu briguei com esse tema. E daí eu fui para Jesus. Olha o que Jesus se fez. Você acha que eu e você somos alguma coisa? Jesus, sendo grande, Ele tem importância. Jesus tem muita importância. Mas olha o que ele fez. Sendo grande, se fez pequeno. Viveu entre os homens. Ele é quem manda em tudo, mas se colocou como quem obedece. Ele inventou as leis. Deixa eu dizer, inclusive a lei da gravidade, foi Jesus que inventou. Mas ele se submeteu a todas elas. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele disse assim, ó, eu sou mais importante, mas eu vou colocar-me aqui como insignificante. Ele criou a honra, mas ele aceitou a vergonha. Ele criou a vida e sustenta a vida, mas ele aceitou a morte. Ele é o autor de tudo e de todos, mas escolheu ficar escondido entre um grupo de pescadores. Tudo gira pelo poder dele. Tudo. Mas quando ele fez milagres, ele falou assim, ó, não fala que fui eu não. É a pessoa mais importante do universo e aceitou ser a mais desconsiderada. É o único justo juiz e aceitou ser julgado. É o único puro e imaculado e aceitou ser condenado. É o único que oferece perdão real, mas aceitou ser o culpado. Gente, ele se fez como nada de importante. Não acha que isso é importante. Não acha que isso é tão importante quanto o seu coração enganoso quer fazer você achar. E isso é espetacular, sabe por quê? André, não vai ter consolo nessa palavra, não vai. Vai.
Mas deixa eu dizer como que isso é especial. Eu recebi uma ligação no meio dessa semana, recebendo um convite para pregar. Revelações de coração que se acha muito importante. E o camarada me ligou e falou assim: André, eu queria que você falasse para esse grupo, e se possível, uns 20 minutinhos, está tudo bem, ótimo, Aí eu ouvi, e esse coração que se acha muito importante, já começou a se debater. Como assim vem dar tempo para mim falar? Quer que eu vou falar e quer que me dá tempo? Quem ele pensa que eu sou? Não me respeita? Aqui tem um cara assim. Não passou 2 dias, veio uma nova mensagem. André, então, sobre aquela mensagem, não querendo ensinar você a falar, não querendo ensinar você o que tem que pregar, mas eu estava pensando que você poderia abordar esse assunto e esse assunto. E detalhe, André, eu pensei assim, 20, 15 minutos, se quiser até ser menos, pode. Eu ouvi a mensagem, falei, não, já não bastasse ter dado 20 minutos, agora quer dar o conteúdo da mensagem, e está diminuindo o meu tempo. Eu sou mais importante que isso, ele não podia fazer isso comigo. Eu sou reverendo, André. Eu sou professor na faculdade de teologia. Eu sou pastor da igreja presbiteriana. Eu sou o esposo da Daiane. E eu no meio dessa mensagem aqui, gente. Ô Jesus, tá bom. Quase que eu liguei para ele. O que mais você quer que eu fale? Que eu falo. Se você quiser que eu fique quieto, tá tudo bem. Você que manda em mim, eu sou seu servo. Gente, que pesado fazer isso. Sabe por quê? Porque eu me acho muito importante. Várias vezes. Isso é um problema. Porque se nas rejeições que eu sofri, eu achasse que eu não fosse tão importante, eu falava assim, tá ótimo. Se você dormir aqui, eu devia ficar assim. Só dele ter vindo já é um prêmio, porque eu não sou digno de ser ouvido. Vou reclamar da minha esposa? Eu conheço os meus pecados, eu não sou digno de ter uma esposa. Vou reclamar da igreja que eu tenho, das ovelhas que Jesus me deu? Eu não sou digno desse ministério. Eu não sou digno do salário que eu recebo. Eu não sou digno dos amigos que eu tenho. Eu não sou digno da família que eu tenho. Eu não sou digno de vocês. Eu não sou digno. Isso muda. Eu não sou digno dessa cruz aqui, ó. Eu não sou digno de nada disso. Quando Jesus me convence assim, ó, para de se achar tão importante. Ah, como muda. Muda, sabe por quê? Aí eu fico grato. Aí eu falo assim, puxa, obrigado de você ter me ouvido aqui e não ter dormido. Obrigado por ter vindo para a igreja. Obrigado, esposa, de me aturar. Poxa, Jesus, não deixa ela embora, eu não mereço ela. Ou você acha que você está assim muito bravo com tudo no seu redor? Você está muito revoltado com tudo e com todos, sabe por quê? Porque você se acha demais. O Senhor que merecia tudo honrado, Ele suportou a cruz, e você se acha assim muito importante. E sabe quando eu vejo a realidade assim da gente se achar muito importante? A gente se acha muito importante, então a gente não participa das coisas da igreja. A gente se acha muito importante para ter que vir todo domingo, né? Vamos falar a verdade. Eu sou dono da minha agenda. A gente se acha muito importante para não ser o parceiro que a gente tem que ser na família, de ser o marido que a gente tem que ser, de ser o trabalhador. Sabe, a empresa é terrível, né? Ela não te merece. Muda a equação. Muda a equação. Para de olhar a sociedade. Não acha assim, essa sociedade não é digna de mim. Por favor, quem é você? Muda isso aí, gente, é outra prisma. O Evangelho, ele faz a gente olhar a glória de Cristo e automaticamente a gente se vê. E quando a gente se vê não se achando digno, a vida muda. Aí a gratidão brota, aí fica muito mais fácil se relacionar. Aí muda o casamento, muda as perspectivas. Aí está o consolo. Eu não sou digno. Recebi tudo. Quanta coisa para mim. Fala assim, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Deixa eu falar para você. Esse ar que você está respirando aqui, ó, você não é digno dele.
É isso que as Escrituras estão dizendo. E por que isso é consolador? Porque depois que Jesus nos convence disso, você começa, Senhor, obrigado. Pelo quê? Eu tenho ar para respirar. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, eu tenho roupa para me vestir. Eu tenho comida para comer. Vamos que vamos, Jesus. Vamos que vamos. O que vier está lucro, Jesus. Estou no lucro. Eu não sei se você já percebeu. Você já está mais muito no lucro. Sabe por quê? Porque o que você merece, por quem você é, não é pelo que você fez, porque você é pecador, e o salário do pecado é a morte. Então o que você merece? Morte, condenação, eternidade. Jesus decidiu pagar o preço, e ele, sendo muito importante, assumiu esse lugar. Olha que diferença. Olha que diferença você olhar para a vida agora nesses termos. Olha que diferença de ter a semana que você vai ter. Para de reclamar dos problemas. Você acha que a vida é difícil demais para a sua dignidade. Não, isso aqui está muito alto para mim, André. O mundo não está entendendo, André. O mundo está conspirando contra mim porque eu sou importante demais para viver uma vida tão terrível assim, né, André? Para não falar outra palavra aí. É porque você se acha demais. Agora imagina você vai para a vida assim, não. Já estou no lucro. Veio esse problema, rapaz, está ótimo, eu tenho problema para resolver, e Jesus vai abençoar aqui. E Ele está dando graça para mim, Ele não me pune, Ele não me expulsa da presença dEle, mas Ele resolveu me chamar de filho, eu sendo tão ínfimo. Agora o que é o problema quando a gente se acha muito importante? Ô Jesus, hein? O Senhor joga bem mesmo, o Senhor chamou eu para o seu time, o Senhor é fera. O Senhor tem um cara agora excelente na igreja do Senhor. Porque essa galerinha aí é fraca, né, Jesus? Mas agora o Senhor chamou eu para ser filho. E agora mudou. O Senhor chamou o André para ser filho entre esses aqui, ó. Ô pessoal, vocês, olha, estão bem agora comigo, junto com vocês. Por favor, gente. Por favor. Vai dizer que em muitos momentos não é isso que está em jogo. Você não é tão importante. Jesus Cristo é muito importante. Se trata da vida dele, se trata do reino dele, se trata do amor dele. E curiosamente, ele deixou eu e você ser unidos a essa obra por misericórdia. Então, ó, levanta a mão para o céu, põe um zíperzinho na boca que reclama tanto, e toca o barco e fala assim, Jesus, obrigado. O que foi? Não foi nada não, Jesus, está tranquilinho, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Quebrou o carro, tá ótimo. Faltou dinheiro, tá ótimo. Jesus, Jesus, estou no lucro. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para o céu. Eu gosto daquela música daquele cantor que era do Olodum lá. Como é o nome? Lázaro? Tinha uma música dele que ele falava assim, eu sei que eu vou morar no céu. Eu ouvi tanto aquilo lá. Eu vou morar. Gente, você acredita? Eu, André, pecadorzinho da Silva, vou pro céu, galera. Vou pro céu. Não interessa o que aconteça com a minha vida. Esse é o ponto. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águia. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir
Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Só te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.